Bom dia, senhores. Vamos dar início à nossa sessão. Pauta da 23ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, para 22 de novembro de 2022. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia. Vereador Adel Cabral da Silva. Presente. Vereador Edson Cícero Albino. Presente. Vereadora Jessilene Moreira da Silva. Faltou. Vereador Givaldo Camilo da Silva. Vereador Laudemir Balbino dos Santos. Faltou. Vereador Márcio Jorge Batista dos Santos. Vereadora Maria Velota Duarte de Oliveira. Presente. Vereador Vanderval Ferreira de Lima. Vereador Wellington Thiago Silva Amaral. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberto a 23ª sessão ordinária. Convido a vereadora Tia Vera para fazer a leitura do texto bíblico. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, pela ordem, senhor presidente. Por motivo da apresentação da Eusênia aqui nesta casa, peço a dispensa da ata da leitura anterior. Coloque Da reunião anterior. em discussão o pedido verbal do vereador Laudemir. Os vereadores que concordam permanecem sentados. Os que discordam ficam em pé. Está aprovado. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do expediente. Não havendo matéria para o expediente, convoco a senhora Eusênia de Oliveira Alves. Convoco a senhora Eusênia de Oliveira Alves, diretora de Planejamento, para apresentar o terceiro relatório detalhado quadrimestral e relatório anual da gestão 2021. Pode fazer o vídeo. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os excelentíssimos vereadores em favor do nosso presidente aqui, vereador de São Balbino. E as nossas ilustres vereadoras Jessilene e a Tia Vera. Eu queria fazer uma solicitação, presidente. Além de apresentar o terceiro RBQ de 2021 e o relatório anual de gestão, eu queria solicitar para que apresentasse e colocasse à disposição de vocês o Plano Municipal de Saúde, que é para o quadriênio 2023-2025. A gente já deveria ter feito essa apresentação, mas os contratempos dificultaram a nossa presença aqui. Então, como da outra vez, a gente tem... A nossa apresentação é bastante longa. Ela tem mais de 50 slides, né, quando a gente passa para a parte de ações da programação anual de saúde. Então, eu queria solicitar a vocês que, a partir desse momento, quando fosse a apresentação das ações da paz, a gente passasse toda, né, mas nos delivéssemos, mas nas ações que nós não conseguimos alcançar a meta. Então, eu peço a vocês também para continuar de máscara, que ontem eu tive contato com uma colega que testou positivo para Covid.
ela está assintomática, mas viçada. Então, a apresentação do nosso relatório, terceiro relatório quadrimestral e o relatório de gestão do ano de 2021. A nossa equipe técnica, a gente sempre gosta de colocar ela à disposição, assim, para vocês, porque qualquer necessidade, vocês sabem a quem se dirigir. Né? Se for uma coisa direcionada à atenção básica, a nossa coordenadora Maiara, a diretora de atenção de saúde é a Rosângela, o diretor de tecnologia e informação é o Antônio Romero, o Felipe, à época, ainda era o diretor de planejamento, avaliação e regulação. Essa pessoa que nos fala que é diretora de planejamento. A Edivânia, à época, também era a nossa coordenadora de vigilância epidemiológica, hoje é a Thaís. A Jéssica, a nossa coordenadora de assistência farmacêutica, que está aqui presente. Doutor Oswaldo, coordenador de saúde mental. A Marcela é a coordenadora do programa de imunização. O Jorge é o coordenador do NASF. O Manuel, coordenador de endemias. A Gilda, a coordenadora de vigilância sanitária. O Silvan é o nosso responsável técnico pela enfermagem, está aqui presente também. A Vanessa, que ela é diretora administrativa das unidades básicas de saúde. O Wellington é o diretor. Que hoje é o AMAP. O Wellington é o diretor do posto central. E assim eu quero agradecer aos meus colegas que estão aqui presentes. Obrigada. Assim, nós vamos iniciar a apresentação demonstrando a execução orçamentária, em seguida a oferta de produção de serviços e, por último, as ações de serviços de saúde realizadas nesse tempo. Em 2021, as receitas de aplicação, para a apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, ela foi um total de R$ 17.414.227,89. O município tem a obrigação de aplicar, no mínimo, 15% deste valor em ações e serviços públicos de saúde. A arrecadação com imposto totalizou 106 mil, com ITBU e ITBI 21.518, ISS R$ 522.185, imposto de renda R$ 117.607,72, o que totalizou a arrecadação dos recursos próprios R$ 767.548,09. As transferências constitucionais e legais, que foram o FPM, R$ 12.551,73, ITR, R$ 7.094, IPVA, R$ 205.514, ICMS, R$ 4.420.477,08, IPI, R$ 2.041,78. Esses dados eles estão disponíveis no Sistema de Orçamentos Públicos do órgão. As receitas que elas são adicionais para o financiamento da saúde, elas são as receitas que obrigatoriamente elas têm que ser aplicadas à saúde, as que são provenientes da União, Estado ou de outro município, elas totalizaram R$ 4.518.903,06. Então, nós temos como receitas totais R$ 21.933.137,95. Desses 21 milhões foram aplicados na saúde 3 milhões
dos 17, dos 21 não, perdão. Dos 17.414.227 reais foram aplicados em saúde R$3.792.879,21, o que totaliza 19%, 19,66% desse total. Dos 4.214.000, dos 4.518.910 reais que vieram do Ministério da Saúde e do Estado, foi aplicado R$4.430.021,29, o que totalizou R$8.222.900,50. As despesas por especificação dos 8 milhões, 7.286.940 e foi entregado na atenção no básico. R$488.805 na assistência hospitalar e ambulatorial. R$200.000, R$10,45 no suporte profilático e terapêutico. R$240.655,74 em vigilância em saúde e R$6.487,88 em outras subfunções. Os recursos provenientes da Covid. Nós tivemos como receita R$1.317.264,04. Foram utilizados deste valor R$947.087,62. Ficamos com um saldo a executar em 2022 de R$370.176,42. Desses 947.000, R$126.555,50 foram gastos com insumos estratégicos, R$8.410 com medicamentos, R$812.122,12 com pessoal. A nossa rede física, né, hoje ela consta com 4 unidades, todas elas sendo de gestão municipal. E nela nós temos a nossa produção de serviços. Foram realizadas duas ações de promoção e prevenção à saúde, 897 procedimentos com finalidade diagnóstica, 953 procedimentos clínicos e 52 procedimentos cirúrgicos. Na atenção ambulatorial e hospitalar especializada, nós realizamos um total de 6.759 procedimentos, o que totalizou R$35.648,24 para o município. A produção de vigilância em saúde, ela realizou 1.635 procedimentos, dos quais os quais geraram R$975,75. Agora, a produção por unidade de saúde. O PSF1, ele realizou 15.927 atendimentos. O PSF2, 16.642 atendimentos. PSF3, 14.087 atendimentos. O Posto Central, 4.666 atendimentos. Esses atendimentos foram só no terceiro quadrimestre. Né?
E o Núcleo de Apoio à Família, o NASF, ele realizou 1.202 atendimentos, o que totaliza 52.524 pessoas atendidas nas nossas unidades de saúde. Perdão, não é 52 mil pessoas não, são 52.524 procedimentos. E aí uma pessoa pode vir e realizar mais de um procedimento na unidade. Essa é a nossa produção com relação ao sistema CISREG. Né? Exames laboratoriais, nós temos disponível por quadrimestre R$ 19.499,40. E os 19.000 foram utilizados em exames laboratoriais. Na nossa cota quadrimestral para consultas especializadas, nós conseguimos realizar 60% dessas consultas, dessa cota, que deu 498 consultas. Mamografia de rastreamento, foram realizadas 98. Exames ultrassonográficos, totalizaram R$ 5.252,88, o que é referente a 236 exames. O grupo de radiodiagnóstico, nós conseguimos executar 173 exames, 44% da cota. A ecografia transtorácica, nós fizemos todas. Colonoscopia, das 8, conseguimos fazer 5. E o grupo de cirurgia de catarata, nós também realizamos todos os procedimentos. O consórcio intermunicipal do Conisul, a gente tem uma cota quadrimestral de R$ 40.000. Foram utilizados apenas 82%, o que corresponde a R$ 32.616,75. O que às vezes acontece para que a gente não consiga utilizar essa cota toda? A gente marca os exames e as consultas e as pessoas não vão. Então, a gente não consegue realizar os 40.000 destinados ao Conisul totalmente. E quando a pessoa não vai, a gente não consegue desmarcar e colocar outra pessoa naquele mesmo momento. As nossas ações e serviços de saúde. Nós realizamos o Setembro Amarelo, o Setembro Verde. O Setembro Amarelo nós fizemos ações nas escolas, né, orientando, informando os adolescentes sobre o risco, o cuidado em saúde mental, para prevenir suicídio e outras violências. O Setembro Verde, em alusão à doação de sangue, nós trouxemos o Imoal um sábado para cá para fazer a coleta de sangue. O Outubro Rosa e o Novembro Azul são os meses de conscientização para as mulheres, né, contra o câncer, e o Novembro Azul para os homens. Então, nós realizamos ações nas escolas, nas unidades de saúde e, como sempre, a gente sempre fecha fazendo um grande mutirão de saúde voltado para esse público. Com a volta das aulas, nós retomamos as ações para o fortalecimento da atenção odontológica e o fortalecimento da atenção à saúde mental. Nós realizamos uma série de reuniões com o município de Satuba, né, o município com o qual nós compartilhamos o CAPS. Investimos em campanhas de vacinação, né, não só na vacinação da Covid, mas a vacinação, a suplementação de ferro, de vitamina A multivacinação em crianças, a vacinação antirrábica. Consolidamos uma parceria com a BRK Ambiental, na qual nós fomos agraciados como freezer. E o nosso município ele foi habilitado pelo PMI estadual a receber a vacina, que é uma vacina que a gente só podia receber se o município, alguém lembra?
Qual é a vacina? A Pfizer. Pronto. Nós só poderíamos receber se tivéssemos condições de acondicionar essa vacina e nós fomos habilitados pelo PMI estadual e recebemos o imunizante. A vacinação contra a Covid. Nós recebemos 9.997 doses e aplicamos 9.183 doses, o que corresponde a 91,86% das doses recebidas. Mais uma vez, assim, eu queria pedir a colaboração de todos para que nós não estamos tendo uma adesão satisfatória à vacinação. Então, assim, eu queria pedir a ajuda de vocês, de todos vocês, como para incentivar aos nossos munícipes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que vacinem-se, né? A Covid não foi embora e ela não vai. Ela vai ficar sempre voltando em maiores e menores quantidades, mas nós tivemos ontem a prova da eficácia da vacina. Nossa colega fez porque o cunhado testou positivo, ela não estava sentindo nada, ela fez por desencargo de consciência e também testou positivo. Então, a prova de que a vacina está surtindo seu efeito, está aí, apesar dos casos estarem crescendo, nós estamos com uma baixa ocupação hospitalar. E aqui a nossa programação atual de saúde. Na diretriz de fortalecimento da atenção básica, nós não conseguimos reduzir as internações por condições sensíveis à atenção básica. Nós tivemos um aumento de 78,2% nos casos de internação por condições sensíveis à atenção básica. E são eles fatores que levam a essas internações. A diabetes, a hipertensão, a própria falta de vacinação em crianças. Então, isso passa também pela própria condição da população de procurar as unidades de saúde. Porque aquela pessoa que você encontra sempre na unidade básica de saúde, ela está bem, ela dificilmente vai adoecer para ser levada, conduzida a uma internação. O que nos preocupa são as pessoas que não vão às unidades básicas de saúde, os hipertensos de maneira geral, os diabéticos. Quando você vai puxar por que essas pessoas foram internadas, a maioria das suas internações elas estão diretamente relacionadas a quem é hipertenso, quem é cardíaco, quem é diabético, e por aí vai. Redução dos procedimentos de exodontria em relação aos procedimentos preventivos, clínicos e preventivos e curativos. As pessoas ainda têm na mente que o dente doeu arranque que é melhor. Eu não quero ficar com o dente doendo na minha boca, eu quero ficar com o dente estragado na minha boca. É muito forte ainda essa cultura da nossa população que o dente doeu arranque. Então a gente precisa trabalhar muito a nossa população para que eles venham a adquirir essa cultura de que permanecer com os dentes é a melhor coisa que tem. É uma luta árdua essa daqui. Os exames de citologia e de mamografia, nós não conseguimos também alcançar a meta. Estava programado 0,90% da população para exames citológicos, que são em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. E os exames de mamografia, o programado era 0,85, nós só conseguimos realizar 0,54. Nós tivemos, inclusive, nos exames de mamografia, uma redução em relação a 2020, que a gente chegou ao final do ano com 0,64 de mulheres na faixa etária que tinham realizado os exames. Aí aqui assim, a gente está na mesma coisa. As mulheres que fazem seus exames preventivos,
elas sempre fazem, porque o que o Ministério da Saúde preconiza? Ele preconiza que se a mulher fez um exame de citologia hoje e ele não deu nada, ele deu tudo bem, ela só precisa realizar novamente aquela citologia em 3 anos. A mamografia é a mesma coisa. Se ela fez uma mamografia hoje e deu tudo bem, ela só precisa realizar a mamografia daqui a 2 anos. O que acontece? As mulheres que vão no ano, elas vão todos os anos. A gente precisa correr atrás da faixa dessas pessoas que nunca vão. Porque tem mulher aqui que nunca fez exame de citologia no município. Porque tem vergonha, porque acha que não precisa, porque não está sentindo nada, porque vai atrás de doença. Então a gente tem ido atrás dessas pessoas, mas cada cabeça é um mundo. Então a gente também pede a ajuda de vocês, né, que conscientizem, que falem da importância da realização do exame, porque quanto mais cedo a gente descobre a doença, maiores são as chances de cura. O programa Crescer Saudável, o programa NutriSUS, eles são programas que precisavam, para ser implantados, do funcionamento das escolas, porque esse é um programa voltado para as crianças, né? Então, como as escolas só voltaram a funcionar já no final do ano de 2021, eles não puderam ser implantados. A diretriz 2, que é a diretriz da assistência farmacêutica. Nós mantivemos a nossa farmácia central abastecida com os componentes básicos o componente básico da assistência farmacêutica em 80%. E também com os componentes estratégicos da assistência farmacêutica. O que dificultou os 100%, ou o alcance maior da meta? A própria Covid, porque houve uma correria dos municípios em geral, todo mundo atrás dos seus insumos, com medo de que faltasse, e isso causou um desabastecimento no mercado. Adquirir um mobiliário, né? Ampliar o programa Remédio em Casa. Esse programa, ele não teve uma grande adesão do município, assim, porque eu não posso ir, eu não tenho condições de ir à farmácia, então eu solicito que a farmácia me entregue esse exame. Mas aí as pessoas acham melhor ir para a farmácia. Todo mundo quer passear pelo município. Então, assim, é uma ação que a gente conversou e achou por bem não continuar com ela. A entrega do remédio em casa, ela vai continuar existindo para quem tiver necessidade. Mas ela não vai ser mais uma ação que vai estar na próxima fase. Porque não houve adesão do município. A gente quase não teve crescimento nenhum. O programa de insonização foi implantado e nós conseguimos o tratamento farmacológico para a Covid em 100%, os medicamentos farmacológicos para o tratamento da Covid em 100%. A vigilância em saúde, acho que foi a diretriz onde nós tivemos o melhor resultado. Quase todas as ações nós realizamos em 100%. A investigação do óbito, infelizmente nós ainda em 2021 tivemos um óbito infantil, não tivemos casos de sífilis, de novos casos de sífilis, de tuberculose, nem hanseníase. Realizamos todos os ciclos de visita domiciliar para o controle vetorial da dengue, chikungunya. Tanto é que Santa Luzia, ele não é um município propenso a endemias. Uma dificuldade grande que nós temos é o tratamento, referente ao tratamento da esquistossomose. As pessoas elas não aderem a esse tratamento, não aderem à realização do exame, na verdade. Porque aí o pessoal, os agentes de endemias, eles passam casa a casa, deixando os potinhos para as pessoas fazerem, realizar o exame de fezes, e a gente não tem retorno. Quando ele passa lá para recolher, são eles os motivos para não ter o retorno daqueles potes. Então, a gente tem pactuado
realizar 2.500 exames por ano. Nós, em 2021, claro que também teve a questão da Covid, nós só conseguimos executar 877 exames. Nós somos uma área endêmica para a Quixossonópolis, né? A gente precisa de uma adesão maior da população em relação a essa endemia. Nós não tivemos no município nenhum caso de variante da Covid, graças a Deus. Tivemos um óbito, que foi o segundo trimestre, que ele foi investigado. A diretriz 4, que é o fortalecimento do planejamento, nós fizemos todas as ações. A diretriz 5, que é o fortalecimento da gestão municipal, a gente não conseguiu adquirir as linhas telefônicas, mas foram adquiridos os celulares para as unidades de saúde. A implantação, nós não a unidade do bairro do Guardiana, ela foi entregue só no início desse ano, por isso que ela está congelada. Mas aí nós fizemos a ampliação da estrutura física do PSF3, a implantação da extensão no bairro do Mutirão ficou para esse ano não, próximo ano. Conseguimos implantar o centro de fisioterapia, a UPAM, que deve estar sendo entregue para o próximo ano, se Deus quiser. Adequamos a estrutura física do PSF1, ampliamos a frota de transporte, contratamos uma nutricionista, disponibilizamos 300 kits de higienização para a comunidade, o fortalecimento do controle social. Essa diretriz ela está voltada para o conselho, né? Nós garantimos as condições de funcionamento do conselho, ele está lá com a sua sala PSF1, tem computador, tem impressora, tem internet, tem tudo que ele precisa de material de escritório para funcionar. As solicitações que eles fizeram, elas foram respondidas. Eles alimentaram o sistema de acompanhamento dos conselhos. O monitoramento do DigiSUS ainda está, porque esse ano nós fomos fazer o conselho, nós fomos fazer um treinamento sobre o DigiSUS. A gestão da política de comunicação, informação e informática em saúde, nós tivemos uma grande dificuldade para implantar o serviço de telesaúde. A gente depende do Estado. O Estado está tentando refazer esse projeto com o município. Então, assim, a gente está estudando se vai ser possível ainda a implantação dessa teleodontologia, teleconsulta, quem sabe num futuro próximo. A política de financiamento, como a gente já falou no início, né, nós investimos 19,66% de receita própria em ações e serviços públicos de saúde. Nós asseguramos a aplicação de 100% dos recursos da União, do Estado e de programas específicos em sua finalidade. Monitoramos os CIOPs. Na regulação e controle e avaliação, mantivemos o CEMES atualizado. Dos 95% dos recursos da PPI, utilizamos 100%. Dos 60% da cota de exames especializados, nós realizamos.
o Conisul, a gente, quando sondou, fez a média entre os três quadrimestres, deu 100% da utilização da cota. A realização dos exames de tomografia no início do ano, no primeiro quadrimestre, ela era feita pelo município. Depois ela passou a ser feita pelo Estado. Então, no segundo e no terceiro quadrimestre, nós não realizamos nenhuma tomografia para os pacientes com Covid. O paciente com Covid ele ia para o hospital e lá o hospital mesmo já realizava a tomografia. E aqui as ações para o Covid, contratar profissionais de saúde para atuar especificamente na vacinação. A gente tem programado no Conselho dos 3, elaboramos um plano de vacinação, fizemos a divulgação nas mídias sociais, adquirimos 800 testes rápidos para a Covid. O programa era 1.500, mas por que nós não precisamos comprar 1.500 graças à vacinação? Então a vacinação avançou, os casos diminuíram, os 800 testes rápidos foram suficientes. Elaboramos os boletins e fizemos a nossa vacinação respeitando o plano de imunização do município. Os indicadores interfederativos. Nós também realizamos quase todas as ações, conseguimos alcançar todas as metas do indicador interfederativo. O que acontece com o indicador 4, que é a proporção de vacinas selecionadas no calendário de vacinação para crianças menores de 2 anos de idade? Se a gente, o Ministério da Saúde ele preconiza 95% da população em cada uma dessas 4 vacinas. Se a gente fizer 80% em uma das vacinas, eles não consideram como a gente atingiu a meta. Aí nós ficamos com 2 vacinas zeradas, porque chegamos a 90%, 89%, 90%, se não me engano. Aí eles consideram como zeradas. E as outras 2 nós alcançamos a meta preconizada, por isso ficaram só 50%. Ele faz o total das 4. Os indicadores do PREVENE Brasil. Nos indicadores de consulta, no indicador de consulta de pré-natal, no terceiro quadrimestre, nós alcançamos 58% da meta programada. Nos exames de HIV e sífilis, 72%. Nas consultas odontológicas, 90%. No citopatológico, 23%. Nas vacinas, 100%. Aí o PREVENE Brasil faz uma conta diferente do interfederativo. O acompanhamento dos hipertensos, 59%, e o acompanhamento dos diabéticos, 47%. Mas, assim, nós ainda, com a evolução do desempenho, a gente ainda conseguiu uma boa qualificação, né? Nós subimos na nossa posição em desempenho, nós ficamos em 13º lugar em Alagoas, ficamos do 133º lugar no Brasil, né? De 5 mil e poucos municípios, eu acho que para nós foi uma... E a gente precisa melhorar, mas nós temos sim mais de 5 mil municípios e ficamos na posição 233. Então, por aqui eu fico à disposição para qualquer questionamento sobre a nossa parte, o nosso terceiro relatório quadrimestral e o relatório anual de gestão. Alguns vereadores, gostaria de fazer uma pergunta. Um vereador? Todos satisfeitos? Então, Essa palavra, senhor presidente. vereador Aldo. Bom dia, senhores vereadores. Obrigado
obrigado, Eufênia, por ter solicitado a presença para fazer a apresentação do terceiro quadrimestre. Agradecer também a presença dos coordenadores aqui presentes. É importante isso para a sociedade, em mostrar a transparência do recurso sendo implantado na nossa cidade. Eufênia, uma pergunta, não sei se vai estar aí no gráfico ou se está no contexto geral. Eu gostaria de saber se nesse gráfico aparece as despesas hoje do posto central de saúde. Em que ordem eu gostaria de saber? Em médicos contratados, a despesa de medicamentos, procedimentos feitos no posto central, em que valores se aparece aqui no gráfico? Não, assim específico para o posto central não, mas se o senhor quiser, a gente faz essa parte, né? A gente conversa com o pessoal da contabilidade, que também, a gente também, não sei se é possível, mas aí eu vejo e encaminho para o senhor. Tá, essa pergunta ela é importante para que a gente possa passar para a sociedade o que realmente está sendo feito e gasto, onde está sendo gasto realmente o dinheiro público, né? Nós sabemos, temos aqui tanto o Silvão, que é coordenador da enfermagem, como o Hélio, coordenador do curso central, sabemos a demanda que é muito alta e o que o município investe, como você disse, que o município tem um mínimo de 15% para investir na saúde, mas eu tenho certeza que ele sempre ultrapassa, que você mostrou ali, está em 17 e alguma coisa. 17%. 19, quer dizer, sempre ultrapassa. E eu tenho certeza, e com esse gráfico vindo a esta casa, seria importante mostrar à sociedade o que está sendo feito, está sendo gasto. Uma outra pergunta que a senhora relatou aí é sobre a questão dos exames, e alguns usuários deixam a sua requisição lá para se marcar e pedem esses exames. Eu acho, da parte da coordenação, não sei se junto ao X-Reg, na questão do planejamento, se teria um campo no computador, no sistema, que você pudesse desmarcar e marcar de imediato no outro paciente. Não pode, mas qual é o motivo? O motivo de não existir essa desistência e não poder marcar. O importante é perder, assim, ninguém se move com isso. Isso será que é relatado na PPI? São dúvidas, e eu acho que é interessante para que a gente não pudesse perder essas consultas. E outra, se esse paciente deixou lá porque está precisando fazer, pegar o nome do agente de saúde, pega o contato do telefone do paciente, para que a gente não possa ter essa perda, porque é ruim isso, porque eu tenho certeza que tem inúmeras filas lá, né? É uma questão, eu acho mais que possa entrar no entendimento sobre isso aí. Com relação a gente no sistema, ele não permite você, só se você tivesse uma antecedência para lhe marcar, mas geralmente a gente só fica sabendo que o paciente não foi no dia do exame, quando ele não aparece. Eu acho assim, como eu moro em Maceió e eu trabalho aqui, eu vejo a diferença que existe nesse fator. Quando o morador do município de Maceió, ele marca um exame, é marcado através da regulação do exame, o morador se vira para fazer o exame. Ele vai, ou ele vai de ônibus, ou ele vai de Uber, ou ele pega carona, ou ele vai andando, ele vai do jeito que for. A gente aqui no município, eu acho que a gente faz um trabalho estupendo. Eu digo, gente, porque eu não estou dizendo que é errado você ter o carro disponível para levar o paciente para ele fazer exame. Mas você tem tudo isso e você não vai para o exame. A gente liga para a pessoa, é feito um mutirão lá na secretaria. As meninas ficam, pega o telefone, olha o seu fulano, seu exame está marcado para tal dia, já deixa a carta agendada. As pessoas, aí algumas pessoas, o telefone que deixa, quando você liga para dizer que conseguiu marcar o exame, o telefone já não é mais o mesmo. A gente conversa com a gente. Então, existem pessoas que vão direto ao prefeito e dizem, prefeito, a gente diz, não, estou com um exame lá na secretaria para fazer há mais de 3 meses.
Mas essa mesma pessoa perdeu 3 exames que foram remarcados para ela. Acontece isso. Parece até que não, mas acontece. Aí assim, a gente às vezes deixa de atender uma outra pessoa que está talvez até menos doente ou menos necessitada, mas que teria ido e a gente não teria perdido. Se bem que financeiramente a gente não perde, porque a gente só paga por aquilo que faz. Mas assim, a gente não consegue zerar algumas filas para atendimento a essas pessoas, tendo em vista essas perdas, né? Aí, mas assim, eu acho um trabalho estupendo. Você tem um carro à sua disposição, né, que vai buscar, pega, leva, lhe traz, e a pessoa ainda se dá o luxo de perder. Eu não acho que não deve ter, eu acho que deve ter. É muito bacana, principalmente porque a nossa população é muito carente. Mas assim, quando a gente vê essas coisas que acontecem, como eu vejo em Maceió, se você conseguir marcar, você tem que ir do seu jeito, do seu jeito. Mas a gente faz esse controle, a gente está vendo como é que faz. Não é penalizar, né? Mas assim, a pessoa que não vai, ou que não tem uma justificativa, às vezes tem um carro, tem muita gente que o carro vai buscar na porta, porque o exame é depois da mãe que avançar, e o carro vai buscar na porta. Quando o motorista chega lá, a pessoa ainda está dormindo, a pessoa ainda vai se arrumar. Aí assim, acontece essas coisas. Mas aí assim, a gente está pensando como é que faz para que isso se torne menos constante. Mas assim, o trabalho que a gente faz lá é liga para a pessoa, marca. Quando o exame está marcado, a gente já liga de novo. E a gente está fazendo mutirões assim para ver se diminuem as filas. E a gente está conseguindo. É um trabalho de formiguinha, que a gente vai aos poucos, mas a população vai se conscientizando. Infelizmente, quando a pessoa não avisa, com antecedência a gente perde aquela vaga, né? A gente não paga, mas a pessoa que poderia ter ido não vai, e a gente está trabalhando para ver se isso diminui. Só complementando a fala da Eucênia, eu achei bem importante ela falar isso, porque assim, na questão do CISREG mesmo, né, só abre para a gente, para o município, uma vez no mês, né? Como a gente é conhecedor, naquele dia que abre, se a gente não pega as nossas vagas que a gente perde naquele dia mesmo. E aí, quando o paciente ele vai avisar que não vai fazer o exame, ou ele já passou do dia, que ele não foi, né? Ou ele avisa no mesmo dia, como não dá tempo da gente resgatar aquela vaga e a gente não termina fazendo os exames, né? E aí essa questão aí, que a gente tem muita dificuldade da conscientização da população, é justamente isso aí. Porque assim, lá no HU, por exemplo, quando eu estou lá no HU, eu fico observando os pacientes dos interiores que vão, tá? Eles chegam 5 horas da manhã para fazer o exame e o carro só vai buscar à noite. E quando vai buscar dos interiores, a gente tem assim um cronograma de carros aqui. E às vezes eu já até questionei isso em algumas reuniões, porque a gente facilita muito, e é para facilitar mesmo para o paciente, mas tem horas assim que a gente termina perdendo o controle, porque o paciente ele não vai. E quando a gente sabe dessa situação, a gente perde a vaga no carro para outro paciente, o paciente não foi fazer o exame, perde a vaga no sistema, perde a vaga no carro que a gente marcou. Todo o trabalho. E aí o trabalho perdeu naquele dia, porque aí a gente já tem uma vaga que era para o paciente, que ele não foi, não avisou, e o exame que ele não avisou. E aí a gente, isso aí, o Cília falou, eu concordo plenamente que a gente sim tem feito um trabalho muito grande com relação à marcação de exames. A gente tem diminuído a demanda de muitos exames que são feitos em Maceió, justamente para uma qualidade de vida do paciente, porque eletrocardiograma a gente faz aqui, exame de sangue a gente praticamente não manda nenhum mais paciente para Maceió, todos são realizados aqui, e mesmo assim a gente ainda tem uma dificuldade, porque assim, até nos exames de sangue que a gente marca aqui no posto central, o paciente não vai no dia, quer ir no outro dia como se fosse assim, ele vai o dia que quer.
né? E é muito complicado você conscientizar uma população, porque a gente ainda sai por errado quando a gente pede para remarcar, tem que ir remarcar, né? E quando a gente vê o sistema em outros municípios é totalmente diferente, né? E essa questão do CISREG é isso mesmo, né? A gente não consegue. O próprio CISREG, se você perder a consulta, você só consegue, algumas especialidades só consegue marcar daqui a 3 meses. 3 meses, é. Então o paciente acha que a gente, Não porque quer. a gente quer penalizar ele. Não, é o CISREG, tanto o CISREG como o outro PONISUS também é da mesma forma. Se o paciente perder e o SUS pegou aquela cota, o paciente só tem direito a marcar daqui a 3 meses, em alguma especialidade. Isso geralmente acontece com as especialidades mais difíceis, né? Assim, neuro, as ressonâncias, você pede, você fica sem poder remarcar aquela consulta ou aquele exame por 3 meses. Obrigado por essa resposta, né, sobre essa preocupação. É uma preocupação nossa, até porque a comunidade nos pergunta a todos os vereadores aqui sobre essas questões. Rapaz, perdi meu exame, agora só vou marcar de tal dia, só que às vezes ele não explica como foi que perdeu, né? Mas o que eu queria era saber se o paciente, se você marca, não abre todo início do mês, né? Quando marca, você tem 30 dias que você podia modificar, mas infelizmente não pode, porque é uma regra do CISREG, não é isso? E infelizmente nem a PPI você pode entrar com esse pedido de que possa vir a modificar, né? Outra questão que a senhora falou aí sobre a questão da farmácia básica, né? Eu tenho certeza que hoje nosso município está bastante abastecido. A questão de medicamentos, a coordenadora, a farmacêutica está aqui presente também, mas é importante levar isso para a sociedade e procure realmente a farmácia para que possa buscar seus medicamentos. Outra questão que eu queria, Eucênia, como falou aí sobre especialidades, né, o que foi o gasto de especialidades, eu não sei se no plano, que você vai apresentar o plano, eu acredito que a Vossa pediu para que seja apresentado o plano municipal. Eu acredito que nesse plano ele venha a questão de mais especialidade, principalmente endocrinologista para a cidade, porque eu acho que eu tenho certeza que a farmacêutica aqui hoje tem um número exorbitante de diabéticos na cidade, né? E nada melhor do que um especialista para tratar isso aí. E isso eu digo porque eu tenho pessoas na família que têm diabetes, e eu sei a dificuldade que é você lidar com diabetes. E quando você tem um especialista, né, na área, para que possa cuidar desse paciente, seria bem melhor. Nós temos aqui o psiquiatra, nós temos cardiologista, ortopedista. Eu acho muito essencial uma presença, uma vinda, uma contratação de um endocrinologista para a nossa cidade. Por qual motivos? Vou citar um motivo. Minha mãe, ela é diabética, mas ela não toma a insulina que vem para o município, né? Ela toma a Lantus. Essa Lantus, quem passa inicialmente essa medicação é uma insulina também, é o endocrinologista. E essa insulina ela dá uma qualidade melhor de vida ao diabético. Assim, seria muito importante esse trabalho, Jéssica. Não sei se vem junto com você isso aí, essa solicitação, para que a gente possa trazer, implantar nos próximos anos, esse pedido desse médico na nossa cidade. É muito importante. Não é uma pergunta, foi um pedido, mas quebrando um pouco. Obrigado pela presença, né? A sociedade agradece, eu tenho certeza, como nós agradecemos essa vinda. E muito obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador? Vereador Jéssica. Eu peço a palavra. Eu não preciso do microfone, porque minha voz, né? A questão da situação das embarcações de curso que você estava falando. E eu queria perguntar ao senhor já tirou a maioria das dúvidas. E você falou que às vezes o paciente vai lá,
deixa a solicitação e quando liga o número não é aquele. E na maioria das vezes, porque como eu ligo com a saúde, o que acontece? Chega muito para mim dizendo que não, eu deixei o exame dia tal, mas eu não tenho realmente condições de ir. Como você sabe, a população, como você falou, você deu o exemplo de Maceió, que Maceió como se vira e tal. Mas aqui a pessoa já utiliza o SUS, já vai, como você disse que não é errado fazer, tem que se fazer, porque eles realmente precisam. Porque se não precisassem, eles não iriam. E como acontece muitas vezes, como o Silvano acabou de falar, que... Não, Silvano não, foi você. Que vai lá, aí o paciente já está tomando banho, não acordou e tal. Aí deixa de ir outra pessoa. E quando ocorre, porque já veio para mim, de deixar a solicitação, porque tá, quinta-feira passada, uma pessoa pediu, que deixa lá a solicitação e é perdida. Não sei se é o caso, me disseram, então não vou dizer que a pessoa está pedindo. Se ela chegou até mim para dizer, eu acho que acontece, eu não sei como funciona. No caso, quando a marcação, quando se faz a marcação, é deixada lá uma cópia ou é deixada lá a original? Sempre fica cópia. A gente evita ficar com os originais justamente porque tudo pode acontecer. Né? A gente sempre fica com a cópia. A gente evita ficar com o original porque realmente pode acontecer. Né? De perder. Outra situação. Essa questão de marcar. Essa pergunta é sobre exame de sangue, ou é não, geral, assim, se fica a solicitação original ou se fica... Porque a original fica para o paciente, né? Ele só não, isso que de fazer o exame mesmo. É, isso. E o pessoal fica com a cópia marcada. Isso, então foi essa pergunta que eu fiz. Outra coisa que me chamou a atenção ali, que você colocou ali, a questão da UPAM, que vai ser entregue 2023. Tá, mas na placa que tinha, era para ser entregue em agosto. Sabe o motivo por não ter sido entregue? Porque eu acho que veio verba e tal, porque assim, deram um ano, disseram que ia inaugurar 2023, e não foi inaugurada, até que na placa, o valor total. Aí quando isso acontece, já que você colocou, né? Não sei se você consegue responder. O dinheiro utilizado é só aquele, ou vai atrás de mais recursos, porque assim, se der um ano, acredito que tem que se fazer em um ano. Como você falou ali, né, que você apresentou, da questão da unidade lá do guardião. Demorou um tempo e tal, foi chato. Você sabe, está zerada mesmo porque foi feito no início. Acho que você apresentou foi em 2021. Aí essa questão da UPAM, que teria que ser inaugurada em 23, estou dizendo que teria, não estou dizendo não, tem lá a placa, inclusive eu tenho até a foto, que eu passei, que eu para ter inaugurado, e tinha a placa e tinha os valores. Você sabe dizer se isso implica? Implica em quê? Assim, a parte de construção, a gente sabe que podem acontecer vários imprevistos. Esse ano, atipicamente, choveu muito no estado. A gente precisa de um tempo estável para a gente conseguir levantar a modificação. As chuvas contribuíram bastante para o atraso da obra. Né? Quando uma obra é pensada, ela sempre vem com o acréscimo que pode vir a seguir desses atrasos, da elevação dos preços. Que aí a material de construção a gente teve um grande acréscimo no material de construção. Então, eu acredito que 50% do atraso da obra, quer dizer, eu estou chutando, né? Mas assim, se deu em razão das chuvas. O próximo município a gente sofreu muito, né, com as chuvas presentes. Certo. Estou falando assim a questão de implicar, porque você falou a questão da saúde. Tipo assim, deixa de atender, porque assim, o que eu vejo aqui no município, né, o pessoal fala a questão das vacinas, a questão das vacinas, a questão de muita coisa, porque tem gente no município ainda que não tomou quarta dose, não tomou tal. Como você falou, a questão
fazer exames psicopatológicos, vamos dizer, a citologia mesmo, que você fala. Muitas mulheres têm vergonha e tal. O que muitos me relatam, aí me perguntar se tem como ajudar a fazer esse exame de citologia, porque a maioria não quer ir, porque ainda reza aquela cultura, né, para algumas pessoas. Aí eu não quero fazer no quilômetro, porque lá é um homem, eu tenho vergonha. Sabe? Assim, acontece isso. Porque como ele faz? Eu não, mas tem gente que faz. Vou pro ginecologista, que às vezes o que acontece? Ixi, marcou para homem, aí não vou não. E a gente sempre tem essa cultura, mas independente de qualquer coisa, marcou, está marcado. E tem que entender, você não vai lá, você não vai escolher se você está precisando. Você está precisando fazer? Você tem que ir para o marcado. Ou, né, assim, se teria outra pessoa assim, ou se vocês já pensaram em disponibilizar para fazer, porque muitos já não vão nada, apesar que nada a ver assim, né? Que você quando vai ter menino, quando faz, dependendo de uma mulher, não hora, né? Mas tem muita gente que tem recesso para 100 horas, o pessoal já. Até as mocinhas mesmo para fazer citologia, 17 anos na adolescência, tem vergonha por conta dessa situação. Se vocês já pensaram, muitas coisas estão. Com relação ao UPAM, ela não. O que é que ela. Se a UPAM já tivesse sido entregue no tempo programado, o que é que nós ganharíamos com isso? O desenvolvimento de pessoas. A gente deixaria de mandar um paciente para Maceió. Evita combustível, tempo, nossas demandas, esses motivos. Justamente isso que implica. A não entrega da UPAM implica nisso. A gente ganharia, porque assim, nós resolveríamos a maioria dos nossos problemas aqui no município. Certo? Agora, com relação à realização dos exames, você entendeu, Silvano? Que as pessoas, assim que nós já temos um segundo plano para quando uma paciente se sentir envergonhada para não ser atendida. Porque a maioria, né? Então, nós temos o segundo plano e esse plano já é executado. Tá? É só questão de informação mesmo. Porque, assim, quando eu falo de enfermagem, né, o profissional de enfermagem está habilitado para fazer diversos procedimentos. E até mesmo se nós no município, por exemplo, tivéssemos um protocolo para prescrever em situação de emergência, a gente poderia, como enfermeiro, ter um protocolo municipal. O que acontece isso aí é a mesma coisa do atendimento de enfermagem, que a gente não tem valorização pessoal, principalmente pelos pacientes. Porque se eu chego para prescrever um paciente com dipirona, eu posso, porque se eu tiver um protocolo municipal, onde me dá direito a fazer isso, a gente pode fazer isso, só que o paciente ele não tem confiança no enfermeiro. Ele prefere passar pelo médico. Às vezes a gente atende um paciente no posto central, fala o que o médico diz, encaminha com o médico e o médico fala a mesma coisa, mas o paciente ele só se conscientiza quando vai pelo médico. O que é que acontece com a questão da citologia? Nós, quando nos formamos, nós temos o código de ética. E a gente respeita esse código de ética. Independente se for homem, né, mulher, ele vai ter que ser atendido em qualquer unidade de saúde. Eu entendo essa questão. Algumas mulheres têm um preconceito, né? A dificuldade de fazer uma citologia com um homem. A gente tem um homem que é um PSF aqui, mas eu digo para vocês que tem indicadores de citologia, a Eusênia sabe disso, que é até melhor nesse PSF do que em outro, que a gente tem mulheres. Que é realizado por mulher. Mas a questão é da mulher que tem que mas quando acontece isso, existem algumas possibilidades, né, que já foram feitas com os eventos que a gente faz, e tem uma enfermeira que sempre se disponibiliza, né, que é a Flávia, que ela sempre se disponibiliza também, que quando precisa ela faz a citologia, tanto ela como a Sheila e também como a Ana, só é marcar, a gente marca. Não, é justamente isso, aí no caso, pronto, aí não, que é homem, aí ele diz, eu sou do PSF do quilômetro. Não tem problema. Mas eu posso fazer. Pode fazer. Só é quando o Anderson sempre entra. Porque é ele mesmo, né? Fala o nome dele, não tem. Ele sempre marca e pede para as meninas. Ele sempre marca.
Mas aí as meninas se deslocam. As meninas pra lá. fazem, geralmente acontece isso. Daqui, acontece muito. É muito complicado. Acha que tipo. É o que viu ali, muito complicado, até porque assim a gente tem uma unidade que é muito deficiente em citologia. Não é porque é homem, é uma mulher, mas é daqui, o pessoal tem vergonha e não quer fazer. Aí não quer fazer. É conscientização da população mesmo. Agora a Eusênia falou numa questão anterior aí, que é o maior prejuízo que a gente tem aí é para esse paciente, tá? Porque uma mulher que deixa de fazer citologia há anos, né? A gente vai ter um prejuízo lá na frente. A gente não pode ter esse ano que vem, mas a gente pode ter lá na frente. E a gente pegou um caso desse típico no HU, tá com 15 dias agora. Uma paciente com 10 anos sem fazer citologia, sangrando horrores. Quando a gente encaminhou ela para avaliação com a ginecologista no centro obstétrico, era um CA avançado já. Né? E a gente às vezes conversa com o paciente, orienta a paciente. E é muito complicado, Essa questão de citologia a mulher tem que se conscientizar mesmo. Né? Pega no gancho que ele falou agora. Mas não foi aqui não, viu gente? Essa paciente. Pega no gancho que ele falou de conscientização. A mesma coisa que eu falei de mulher, né? Questão da citologia, como você falou ali, uma ação sobre o Novembro Azul. Que existe muitos homens ainda que têm o preconceito, esse receio de dizer assim, não, agora existe PSA, né? O livro total para você fazer e tal. Existem vários tipos de situação de exame. E a cultura das pessoas mais velhas, realmente do toque. Vão nada, que já teve óbito e tal. Uma coisa que você falou agora, que da mulher, conscientizar também o homem. Se vocês fizessem tipo, uma palestra mostrando a importância em questão dessa da enfermagem também. Do médico mesmo falar, olha, quando eu não tiver, fazer uma palestra. Uma vez na semana, em cada PSF, quando eu não tiver, o enfermeiro ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, né? Nós temos 3 enfermeirandos em cada unidade. E geralmente os enfermeirandos fazem, principalmente quando a gente tem essas ações de Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, eles focam no tema e é uma rotatividade dessa. Eu acho que você não entendeu o que eu estou dizendo. Das palestras. Não, acho que você não entendeu o que eu falei. Quando você falou que eu posso prescrever como enfermeiro de pirona, mas o pessoal só confia no médico. No meio dessas palestras, o próprio médico fala, olha, quando eu não estiver, ele é hábil para passar isso, fazer isso, para prescrever, entendeu? E como a maioria das vezes você falou que só confia no médico, de repente o médico falando pode ser eu sei que nós somos resistentes à mudança, mas a parte da gente faz, que é a conscientização. Né? Muito obrigada, Silvão, muito obrigada, Eusênia. Mais algum vereador? Mais um vereador, falar para a vereadora Roberta. Vou ser bem sucinta nas minhas informações. Primeiro, parabenizar a equipe da saúde. Como também sou da saúde, reconheço que nós, a cada dia, estamos fortalecendo o nosso trabalho. Não sou da saúde do município, mas sou técnica de enfermagem. Trabalho com a saúde e, assim, nós precisamos incentivar, sim, como a Eusênia tinha falado há pouco, as questões da vacinação contra o Covid. Gente, às vezes a gente vê pessoas passando algumas informações tão pobres, né? Que muitas vezes as pessoas deixam de se vacinar com medo da informação passada, né? Então, nós, como disse a Eusênia, novamente falando, nós precisamos unir as forças. Rede social não ficou para fofoca, rede social ficou para trazer as boas informações, certo? Informações essas que a nossa vacina do Covid é eficaz, certo? Tome a primeira, tome a segunda, tome a terceira, tem reforço, tome mais reforço, porque
é importante para a nossa saúde. E é uma parceria muito grande que você tem com o outro quando você continua a usar a máscara. Olha, eu sou difícil, viu, para usar máscara, porque eu fico agoniada, mas assim, foi dizer assim, tem que voltar, eu já comprei uma caixa e já está lá pronta. Até eu queria estar na bolsa para trazer para meus colegas também, mas eu dei uma errada hoje, e a gente tem que ser coerente quando a gente erra. Bom, tem uma pergunta a fazer a Eusênia. Eu ando muito por aí nos bairros e vejo muito essa questão. A gente sabe que muitas vezes é só um fala-fala, né? Mas é bom perguntar. Qual a observação que devemos fazer? É mais uma observação que devemos fazer em termos dessa medicação que é levada até em casa para os nossos usuários. Quais são esses usuários que recebem essa medicação em casa? O Paulino, né, Jéssica? O Paulino, ele continua como é o Paulino, esqueci o nome da doença, glaucoma. Os Paulinos de glaucoma, eles são entregues nas residências, as insulinas, né? Mas alguma coisa. E assim, há necessidade de se apresentar e tem mais algum que a gente entrega regularmente para os Paulinos e a insulina. Todo paciente que tem alguma comorbidade que possa identificar a farmácia, eles têm um contato e o serviço continua. Dependendo da necessidade, é só solicitar para a Secretaria de Saúde, que o paciente pode entrar em contato e a gente está ainda entregando. Como regra, né, todo mês, os postos do pessoal do glaucoma têm sido entregues sempre nas casas. E todos os meses tem direto na casa do paciente. Existe algum contato que essas pessoas, algum número que essas pessoas entrem em contato com vocês? Tem sim, tem um número da Secretaria de Saúde, está sendo divulgado também na mídia social e eles podem entrar em contato direto com esse número, o WhatsApp também. Muitas vezes a gente observa aqui, não é porque não saiba, é porque as pessoas precisam ouvir isso. E se não for rede social, Câmara, Prefeitura, essas são as pessoas que devem cuidar do povo. A saúde em si, eu vejo assim, não vou puxar saco não, viu? Eu sou gestão, mas eu não estou puxando saco. Se tiver de falar, se estiver errado, eu vou dizer que está errado, porque nós estamos aqui sendo fiscalizadores do povo. Porém, eu vou colocar uma coisa aqui, eu acho tão importante ver essa saúde trabalhando, porque se eu for colocar em pauta o que a gente viveu antes e o que a gente vive agora com a saúde, gente, totalmente diferente. E eu não posso ser omissa a essas informações que a gente recebe dia a dia. Primeiro, quantos planos foram feitos e foram realizados? Quantas famílias estão assistidas hoje e quantas famílias foram assistidas? Então, eu não posso ser omissa a essas informações. Vejo a necessidade, sim. A gente precisa cada vez melhorar. Mas quantas pessoas bem informadas, certo? Que isso é muito importante. Mas eu vou fazer um agradecimento que secretaria nenhuma trabalha sem a gestão de um prefeito competente, por estar exercendo o seu papel de gestor, enxergando assim o direito do povo, porque nem eu, como vereadora, nem prefeito, pode trabalhar omisso sem entender que é direito do povo. É isso? Então, por enxergar o direito do povo, obrigado ao prefeito, a essa equipe maravilhosa, certo? Que trabalha, e olha só, que secretário não trabalha só. Se não tiver uma equipe competente, não tem secretário que faça bom trabalho. Então, parabenizo essa equipe da saúde que trabalha com muita competência. E a palavra que não sai do meu dicionário, humanismo. Se você não for humano com o outro, não tem trabalho que tenha êxito. Então, nós precisamos ser humanos, certo? Hoje eu quero parabenizar o músico, porque parabenizo a todos os músicos que encantam as almas. Hoje de manhã acordei com a belíssimo toque nos meus ouvidos e eu amo, certo? Então, parabenizá-los e dizer que esse dia possa ser repetido. Isso, desculpa. Mas aí eu para acabar, eu já falei mesmo. E falar do Novembro Azul, mas aí encanta almas, e quando você encanta almas é saúde. Desculpa aí. Novembro Azul, essa conscientização que a gente já vem trazendo, é isso? Há muito tempo, não somente, e eu começo a
colocar quem está conversando aí, que eu queria colocar aqui os homens, né, que não se envergonhem de cuidar da saúde. E esse, por incrível que pareça, todo mês lá no CAPS, eu bato na mesma tecla em todas as conscientizações, certo? E aí tem alguns colegas meus, pra que isso? Pra que isso? Mas aí, pare para entender que nós temos um aniversário, não é isso? E é exatamente nesse mês de aniversário que você comemora. Nós cuidamos dessa saúde todo ano, mas existe um dia para vê-la com mais precisão, certo? Então eu agradeço a vocês, vou colocar aqui aos homens que cuidem bem da saúde, não somente aos homens, que as mulheres precisam ajudar os homens a cuidar da saúde. E Eusênia, meus parabéns pela sua colocação, muito importante colocar isso para nós, porque todos nós sabemos que cada um tem o seu papel. E o papel da Eusênia é muito importante junto com essa equipe. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Mais algum vereador? Não, alguém queria falar, eu só não vou fazer as considerações finais. Ah, você vai apresentar o... Tá bom, então, vamos lá. Tá bom. A cada quadrinho, Senhor presidente, é bom até essa fala, início da licença parte, foi a apresentação do terceiro quadrimestre, não é isso? Certo. Aí ela encerra, essa aí inicia a questão do plano municipal. Aí assim, faz aquele encerramento para iniciar, mas seria mais legal. Legal. Mas no encerramento, desde já também eu quero aproveitar e já agradecer pela apresentação, né? A equipe, como disse a vereadora Teovera, a equipe, a Eusênia, e encerrando agora essa parte, né? Dá-se início agora ao Plano Municipal de Saúde, onde a nossa amiga Eusênia vai fazer as apresentações. A cada quadrinho, os gestores eles têm que elaborar seus planos municipais, seja de educação, seja da saúde, seja da assistência social. Então, é lei, o gestor, quando ele inicia o seu mandato, ele termina o plano do gestor anterior e faz o plano. E o próximo gestor, ele finaliza o plano dele. Nosso prefeito ele vai estar aqui até 2024, né, a vigência da eleição em 2024. O prefeito que ganhar em 2025, ele vai ter que terminar esse plano para que não sofra descontinuidade de ação e iniciar um plano novo em 2026. Então, no Plano Municipal de Saúde, o gestor, ele expõe, ele coloca para a população o que é que ele pensa como gestor para a saúde da população, né? E o Plano Municipal de Saúde, ele é um instrumento de planejamento do SUS, ele é obrigatório, né? Ele é previsto na Constituição, ele é previsto na Lei 8080 do SUS, no Decreto 7.580 e na Lei Complementar 141. Então, assim, não é porque a gente quer fazer, porque acha bonito, ele é obrigado. Todo mundo tem por obrigação construir seus planos. E o plano de saúde ele é elaborado fazendo um levantamento do perfil epidemiológico da população. A gente precisa saber do que mais se adoece, do que mais a população de Santa Luzia está propensa a adoecer, para a partir dessa situação epidemiológica a gente poder elaborar diretrizes, objetivos, indicadores de nossas metas. Né? Então, nessa perspectiva, pensando assim, esse Plano Municipal de Saúde, ele possui 6 diretrizes e 44 metas a serem atendidas num período de 4 anos. Né? A diretriz 1, ela está voltada a assegurar assistência integral à saúde da população, tendo como foco os principais problemas de saúde do município. A diretriz 2, que é a diretriz voltada à vigilância em saúde, né, que ela pretende reduzir os riscos e agravos e os enfrentamentos de situação de saúde pública. A diretriz 3, ela visa a assistência farmacêutica. A diretriz 4, ela está voltada para o fortalecimento da gestão.
A diretriz 5, para a qualificação da gestão de pessoas e educação permanente, a gente sabe que a educação permanente, a educação ela deve permear sempre e existir sempre, que tudo muda e a gente precisa estar sempre se qualificando. E a diretriz 6, ela é voltada ao controle e à participação da sociedade. Então, a diretriz 1, ela tem o objetivo de ampliar e implementar o acesso à saúde na atenção básica, com o fortalecimento do atendimento pelas equipes de saúde da família. Nós temos no município metas para alcançar, que elas nunca vão deixar de existir. Então, as diretrizes e metas, elas sempre vão se comunicar, ser parecidas. Porque a gente não pode deixar de dar acompanhamento integral às gestantes. A gente não pode deixar de realizar os exames às mulheres. Então, como meta 1, nós temos ampliar o acompanhamento integral às gestantes e puérperas. Então, em 2020, nós conseguimos acompanhar 51% dessas gestantes. A nossa proposta é chegar em 2025 com um acompanhamento de 80% de nossas gestantes. Nossa meta 2 é ampliar o percentual de mulheres que realizam o exame citopatológico. Em 2020, nós conseguimos acompanhar só 50% dessas mulheres. E em 2020, a gente espera chegar a 0,80% dessas mulheres. A meta 3, ampliar o percentual de mulheres que realizam o exame de mamografia. No 2020, nós conseguimos acompanhar 60% dessas mulheres. A nossa meta para 2025 é 80%. Ampliar o percentual de parto normal no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. Infelizmente, a maioria de algumas mulheres, elas ainda tem medo do parto normal, ainda preferem dizer, não, ele não quer sentir dor. Então, a gente conseguimos fazer 46% dos partos, eles foram normais em 2020, mas a nossa meta é chegar em 60% de partos normais. Reduzir o percentual de gravidez na adolescência. A gente tem muita adolescente grávida aqui, infelizmente. Na época que as meninas deveriam estar estudando, brincando, sendo crianças, elas estão engravidando e perdendo assim uma parte da sua vida. Nós tivemos 17 de todos os partos, de todas as mulheres gestando, 17%, quase 18% eram adolescentes, nas faixas etárias de 10 a 19 anos. Então a gente quer aumentar, reduzir para 10%, ampliar o percentual de homens que realizam o pré-natal do parceiro. Nós queremos que os parceiros das nossas gestantes, 40% desses parceiros, eles realizem o seu pré-natal. Ampliar o percentual de homens com acesso aos serviços de saúde. A meta é chegarmos 40% da população em 2025 realizando esse atendimento. Implantar o programa de avaliação multidimensional da pessoa idosa. Esse programa ele é um questionário que vai ser aplicado junto à população idosa para saber quais os riscos de saúde para essa população. Vacinar 100% das crianças de até 1 ano. Aí o Ministério da Saúde ele reduziu, que era até 2 anos, ele baixou para 1 ano, ele reduziu, mas ele aumentou o número de imunizantes. Só eram 4, aí agora você tem a vacina para difteria, tétano, coqueluche, hepatite, as infecções causadas por hemófilos, influenza e poliomielite. Então ele reduziu a faixa etária, mas ele aumentou a quantidade de imunizantes que nós precisamos alcançar. Então a gente quer alcançar 100% de toda a população.
ampliar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Auxílio Brasil, ampliar a proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada, né, solicitada nos exames. A gente quer fazer isso com toda a população diabética. Da mesma forma, a gente quer aumentar a proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial ferida, em 100% da população. Implantar ações na atenção primária à saúde, voltadas ao cuidado das pessoas com condições pós-Covid. A gente sabe que tem muitas pessoas aí ficando com sequelas em decorrência da Covid, então a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Ampliar a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada. A gente tem uma série de ações para fazer voltadas à atenção primária, buscando, como uma das premissas, reduzir aquele número de internações por condições sensíveis à atenção primária. A diretriz 2, que é voltada à vigilância em saúde, ela tem o objetivo de fortalecer a vigilância em saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Então, nós precisamos investigar 100% dos óbitos das mulheres em idade e feto, registrar 100% dos óbitos com causa básica definida, encerrar em até 60 dias 100% dos casos de notificação compulsória imediata, reduzir quantitativo de mortalidade prematura pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, zerar o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, ampliar para 95% a cura dos casos novos de leucemias diagnosticados, ampliar o controle do risco sanitário das atividades econômicas sob regulação da vigilância sanitária, aprimorar as condições de potabilidade de água ofertada à população, manter os ciclos de visitas domiciliares para o controle vetorial da dengue, zika, chikungunya, com ações de tratamento e pesquisa larvária, ampliar a cobertura de exames proctoscópicos para diagnóstico da esquistossomose. A diretriz 3, que é a descentralização da assistência farmacêutica, que tem o objetivo de contribuir para o alcance de melhores resultados em saúde com ações voltadas aos indivíduos, famílias e comunidades, a partir do desenvolvimento de serviços farmacêuticos efetivos. Então, nós temos como meta implantar a central de abastecimento farmacêutico, ampliar o acesso à assistência farmacêutica, manter 100% da operacionalização da assistência farmacêutica no município. Diretriz 4, o fortalecimento da gestão de saúde e do trabalho, que tem como objetivo qualificar e fortalecer a gestão municipal, propiciando a melhoria de resultados e da qualidade do serviço. Então, como meta, nós temos ampliar os equipamentos de saúde, estruturar o setor de avaliação, planejamento de avaliação e regulação, implantar o protocolo de acolhimento com qualificação de risco, ampliar o quadro de recursos humanos. Acho que o vereador Aldemir, a sua solicitação está implícita aqui nessa meta, né, de ampliar o quadro de recursos humanos, assegurar sempre a aplicabilidade dos recursos financeiros destinados à execução das ações e serviços de saúde no município. Diretriz 5, a qualificação da gestão de pessoas e educação permanente, que tem o objetivo de estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores, visando a transformação das práticas de saúde. Ampliar o quantitativo de profissionais que participam de cursos de atualização na atenção primária em saúde, manter as educações
de educação permanente em todas as unidades de saúde e elaborar o plano de educação permanente da saúde. Diretriz 5. Qualificação da gestão de pessoas e educação permanente. Meta. Fomentar a participação dos trabalhadores em cursos, congressos e eventos relacionados às respectivas áreas de atuação. Fortalecer as ações de promoção, educação e prevenção à saúde na rede de educação, com foco na saúde bucal e alimentação saudável. Diretriz 6. O fortalecimento do controle da participação social. Nós temos 5 metas, ela tem o objetivo de ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de saúde. Então, nós temos como metas manter a estrutura de funcionamento do Conselho, realizar anualmente no mínimo um curso de atualização para os conselheiros, fomentar a realização da Conferência Municipal de Saúde. Em 2023 a gente tem que realizar a nossa conferência, tá? E desde já convido a todos a participarem da nossa conferência. Implantar a ouvidoria no âmbito municipal, garantir a participação do Conselho na elaboração dos instrumentos de planejamento. E só terminando. Eu queria deixar bem claro que o Plano Municipal de Saúde ele foi construído de forma participativa. Nós fizemos reunião com os nossos coordenadores, nós reunimos o Conselho e trazemos o nosso plano aqui para que vocês façam as suas considerações, se existe alguma meta que vocês acham que deveria estar aqui compondo esse plano e não está. E a gente vai trabalhar muito, como temos trabalhado sempre, para melhorar a saúde da nossa população. Então, muito obrigada e fico à disposição para as considerações. O vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Aldemir. Para o início da minha fala, eu quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que coloque em observação essa apresentação do plano municipal e faça uma outra pauta, tá? Que venha anexar essa do dia, porque ela não está na pauta do dia. Houve um pedido da coordenadora Eusênia, né? É bom que conste em documentos isso aí, para que amanhã, quando venha buscar alguns documentos aqui, ninguém não encontre, né? Como aconteceu já em reuniões anteriores. E o regimento, só obedecendo o regimento desta casa, né? Que faça uma outra pauta, anexe as duas, né? Com esse pedido da coordenadora. Pode até retificar a ata, até porque já foi publicada essa, né? Essa já foi publicada, para que a gente possa ter a questão obedecendo o regimento da casa. Tá? A observação que eu ia perguntar, você já respondeu. E quando se falou no plano, eu já ia perguntar se já foi feita uma plenária com o Conselho Municipal de Saúde. Né? Nós fizemos uma reunião com o Conselho, mostrando a necessidade da construção do plano e solicitamos aos nossos conselheiros que eles, junto à população, levantassem os principais problemas de saúde que a população achava pertinente. E fizemos isso em 2 reuniões. O plano foi apresentado no Conselho, o Conselho aprovou já o plano, e eu estou trazendo aqui a essa casa para que vocês façam as considerações, se acharem pertinentes ou necessárias. Seria bom, senhor presidente, solicitar à Secretaria Municipal esse documento do Conselho também anexado para da apreciação deles. Não é aprovação, é apreciação deles. Nós temos a pauta. Não tem a pauta? Aí seria bom anexar, porque assim, já que ela veio fazer uma apresentação, e eu tenho certeza
certeza que amanhã no Estatuto pode até perguntar sobre esse assunto. Esta casa está protegida também, porque nós somos fiscalizadores, e se realmente, não é dizer que não foi feito, mas se realmente pedir, não, passou pelo Conselho Municipal de Saúde, porque o Conselho tem poderes para questionar sim ou não esse Plano Municipal de Saúde. Aí está aqui minhas considerações. Muito obrigado pela apresentação do Plano Municipal. Um bom dia a todos. Senhor presidente, só para implementar uma situação, quando ela trouxer um documento para esta casa, que seja comunicado com antecedência aos vereadores, para que a gente possa estudar o caso e quando ela se fizer presente aqui nesta casa, a gente já possa tirar as nossas dúvidas. Porque assim, a explanação para mim foi excelente. Mas se a gente tivesse pego esse com antecedência, eu acho que a gente teria dúvidas maiores. Aí só fica só essa questão de observação mesmo. Mas parabéns a todos da saúde. Eu peço assim, desculpas porque assim, a gente realmente ficou muito em cima, porque foi um documento assim, muito trabalhado. Eu trouxe aqui só um resumo para vocês terem ideia, mas eu vou encaminhar o documento ele completo. Essas metas, elas vão ser destrinchadas para elas serem alcançadas. Essas 44 metas vão ser feitas ações para que a gente consiga alcançar, então ele vai ser destrinchado ano a ano, né? E a gente foi um trabalho muito grande, assim, que a gente se reuniu várias vezes, aí, não, isso aqui não está bom, muda isso, muda aquilo, e infelizmente assim, foi muito em cima da hora para trazer aqui esta casa. Mas a gente vai encaminhar o documento, ele completo, para que vocês possam fazer as considerações e nós estamos lá aguardando por vocês. Mas algum vereador deseja fazer uso? Então, não havendo que queira falar, você a palavra dele. Pode fazer as considerações finais. E desde já eu estou muito grato pela sua presença nessa casa, né, pelos vereadores, eu creio que todos os vereadores tiraram as suas dúvidas, pelas apresentações feitas. Então, aproveito, faço as considerações finais e quero continuar. Eu quero agradecer a todos, né, mais uma vez, muito obrigada por nos acolherem, agradecer aos meus colegas que estão aqui presentes, e a Vera, Vessilei, é muito importante a participação de vocês como conhecedoras da saúde, né, assim, as colocações, as contribuições são importantíssimas. Eu quero novamente me desculpar com o vereador porque não trouxe com antecedência o documento para que vocês pudessem fazer uma análise. É realmente importante isso, né? Você falar de uma coisa que você tem um conhecimento prévio, mas a gente vai novamente, me dispõe, a gente vai encaminhar o documento completo. Quero dizer ao vereador Laurindo que eu vou procurar saber com relação à informação dos gastos que nós temos com o governo central e nós estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Nós já agradecemos. Senhor vereador, senhor secretário, antes disso, vamos aguardar, né, que a nossa amiga Luciana pode ficar à vontade, nós vamos dar sequência agora, nessa sessão normal. Senhor presidente, uma ordem que eu vou precisar. Tranquilo, vereador. Senhor secretário, faça a revisão de chamada dos senhores vereadores. Bom dia mais uma vez. Vereador Adelson Cabral da Silva. Presente. Vereador Edson Cícero Albino. Presente. Vereadora Jacilene Moreira da Silva. Presente. Vereador Givaldo Camilo da Silva. Vereador Laurindo Albino dos Santos. Presente. Vereador Márcio Jorge Batista dos Santos. Presente. Vereadora Maria Verônica Duarte de Oliveira. Presente. Vereador Vanderval Ferreira de Lima. Vereador Tiago Silva Amaral. Presente. Concedo a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. Nessa palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Edson. Mais uma vez, parabenizando a todos que fazem a saúde do nosso município. Quero deixar aqui registrado meus parabéns a todos os músicos, em especial às bandas do professor Montevideo e a banda independente do nosso município. Quero deixar aqui as bandas meus sinceros parabéns, que são essas minhas palavras, senhor presidente.
Posso dar a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. Ao vereador Vladimir. Bom dia mais uma vez, senhores vereadores, senhores ouvintes. Quero fazer aqui das minhas palavras, das palavras do meu filho, as minhas palavras, parabenizando as duas bandas de música da nossa cidade, e quero ainda mais, e senhores vereadores, que todos pudessem subscrever um requerimento, uma indicação, de que esta data, 22 de novembro, seja uma data simbólica, seja uma data que venha participar do calendário cultural da nossa cidade. Vamos até o prefeito, quero pedir a todos os vereadores, até porque nós somos a terra do músico, né? Nós somos a terra do músico. Nós temos duas bandas que também o município dá a subvenção dessas duas bandas, e nada para retribuir a esses músicos. É uma data que seja comemorativa na nossa cidade, 22 de novembro. Né? Hoje nós já entramos em alguns debates aqui em levar a música para a escola, nas escolas. Né? A secretária de Educação teve presente aqui alguns meses atrás, e ela disse sim que vai levar a música nas salas de aula. E nada melhor do que uma cidade que tenha duas bandas de referência, o professor Wanderlei e a banda independente, nada melhor do que uma data como essa. Próxima reunião eu estou colocando, peço a ajuda dos vereadores para que seja aprovado e encaminhado ao Executivo. Não o projeto do vereador Laudemir, e sim de todos os vereadores. Muito obrigado, bom dia a todos. Você dá a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. Essa palavra, presidente. A vereadora Tia Vera. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa, né, porque antecedi a minha fala em questão de parabenizar os músicos. É porque foi a empolgação de hoje de manhã. Eu acordei tão feliz com aquela banda tocando, que eu acho que era para iniciar falando deles. Como é importante ver, além desses que estão tocando hoje, quantas crianças estão estudando, e que, como diz o Valdemir, como todos nós pensamos dessa forma. Eu creio que não pensam diferente. Nossa cidade precisa cada vez mais de incentivo, certo? Eu vou até voltar. O nosso prefeito já incentiva as bandas de música, mas precisa que as famílias incentivem mais a participar desses momentos. Hoje de manhã, como eu já disse, acordei com lindas músicas tocadas, creio que todos vocês, e quanto é gostoso saber que nossa cidade é uma cidade que a música é abrilhantada dia a dia. Muito obrigada. Você dá a palavra aos senhores vereadores para as explicações pessoais. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, eu dou por encerrada a nossa sessão.